Bom, muito bom dia a todos que estão presentes aqui, né? Nesses webinars que a gente está fazendo nessa terça-feira, todas as terças-feiras de manhã, desde esse período de pandemia, já são vários realizados e continuamos aqui neste movimento de levar a informação e qualificar o debate, especialmente tratando, né, ou tentando levar essa informação para as prefeituras ou para os órgãos ambientais que estão na ponta, trabalhando com as questões práticas, né? A gente recebe muitos relatos de falta de qualificação, de falta de informação, de falta de acesso, e de alguma maneira a gente tentou, né, a partir dessas reclamações de várias pessoas, de vários alunos, especialmente que eu tenho vinculados à FAMURS ali, a Escola de Gestão Pública da FAMURS. Bom, então vamos tentar levar conhecimento, né, e ouvir pessoas que trabalham na área, que têm um conhecimento, que têm bagagem, que têm uma história para trazer para vocês, para a gente abrir o nosso conhecimento, abrir a nossa cabeça e ver outras perspectivas. Então, já convidei várias pessoas para falar sobre o tema, né, e renomados especialistas, e eu conheci a doutora Rafaela num evento deste ano, né, pré-pandemia, foi assim, uma semana antes de fechar Foi, os eventos aqui. Alexandre, foi no dia em que foi declarado que a Covid-19 era uma pandemia. Isso, Foi exatamente. 11 de março, foi o dia em que a OMS anunciou que estávamos diante de uma pandemia. Foi no mesmo dia. Eu me lembro que foi que a gente até brincava no evento ali, começando a pandemia, vai ser a última vez que nós podemos se encontrar, e efetivamente foi o que aconteceu, né? Porque logo depois, isso aí foi 11 de março, no dia 15, se eu não me engano, né, suspenderam as aulas e as coisas foram fechando, né? E eu conheci a Rafaela nesse evento, num evento muito legal que a nossa Associação União Brasileira da Advocacia Ambiental realizou, né, promovendo essa integração entre vários setores econômicos, jurídicos, né? Não só nós advogados, tínhamos promotores, tínhamos juízes federais, a doutora Rafaela, o doutor Gabriel estavam presentes, né? Então foi um evento muito legal. E aí dentro dessa série de eventos eu me senti achei importante trazer a palavra da doutora Rafaela aqui, ela que é uma pesquisadora, não só atuando na parte prática lá no judiciário, mas também uma pesquisadora sobre o tema das mudanças climáticas, e a gente tentando trazer isso para a realidade, né? Até na semana retrasada, a doutora Ximena esteve aqui presente falando sobre as inundações urbanas, que é um dos efeitos mais visíveis, digamos assim, dessas questões das mudanças climáticas. Então, doutora Rafaela, é, graduada em Direito pela URGS, mestre em Direito pela Univale de Santa Catarina, mestre em Direito também em Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, da Espanha, doutorando em Direito da Unicinos, membro do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade do PPGD da Unicinos, presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul de 2018 a 2020, professora e coordenadora da disciplina de Direito Ambiental na Escola dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. Então, a doutora Rafaela vai trazer a abordagem da legislação municipal de mudanças climáticas, né, falando um pouquinho também da legislação de Porto Alegre aqui para a gente tomar como referência. Certo, doutora Rafaela, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, pelo interesse. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer alguns dados, algumas discussões que a gente está desenvolvendo no âmbito do PPGD, mas que, na medida do possível, possam ir de encontro com justamente essas demandas por informação, demandas por compreensão do que, afinal de contas, está acontecendo, né? E na linha de tentar conciliar a teoria, o que está acontecendo no plano teórico, mas também com o que está acontecendo no plano prático, a ideia foi trazer a discussão sobre as legislações municipais que resolveram, é um movimento relativamente recente,
abordarem políticas de mudanças climáticas, né? Eu vou utilizar o exemplo do caso concreto, o exemplo de Porto Alegre, porque é uma legislação bem recente, que é agora de janeiro, mas para a gente chegar a examinar dispositivos da legislação de Porto Alegre, eu achei que era muito importante a gente fazer um contexto, uma análise, ampliar o espectro da análise, entender, afinal de contas, por que seria importante ou por que se justifica no atual cenário, no atual ano 2020, no contexto em que nós nos encontramos, os municípios legislarem, alterarem, pensarem em alterar seus planos diretores, suas avaliações ambientais estratégicas, colocarem as questões de emissões para licenciamentos futuros. Afinal de contas, isso é uma matéria, porque os municípios estão, então, promovendo alterações legislativas nesse sentido, que efeitos práticos isso vai ter. A ideia, eu vou passar, então, o roteiro da apresentação para a gente entender por que o município de Porto Alegre, por exemplo, na legislação de janeiro, ele coloca para a gente que vai passar a considerar ele como comprometido com o enfrentamento global das mudanças climáticas, ele vai passar a considerar nos seus licenciamentos, por exemplo, os percentuais de emissão, quando diz respeito a empreendimentos de maior potencial, maiores emissores. Por que isso entra, né, para a gente entender a ideia. Então, vou passar aqui. Qual é o roteiro da apresentação? Eu vou contextualizar o que a gente chama, o que eu chamaria de o que é o cenário atual a respeito das mudanças climáticas, e quando eu digo atual, eu digo o ano de 2020 mesmo. A gente pensar um pouquinho o porquê, inclusive, a expressão mudanças climáticas, já enquanto um fenômeno físico, ela já vem sendo tratada, sob uma ótica jurídica, como um estado de emergência climática, porque a gente está, inclusive, alterando a linguagem, parando de falar que são mudanças e passando a falar que estamos enfrentando um estado de emergência climática. Vou pontuar, então, o que o fator pandemia, o que a pandemia da Covid altera as linhas de pensamento a respeito do tema, o que ela vai significar em termos de mudanças, se ela é um fator decisivo, e já adianto que ela é um fator decisivo, ela pode definir os rumos que vão ocorrer em termos de reconstrução, recuperação de tudo aquilo que é afetado, né? E aí nós não falamos só da matéria ambiental ou climática, mas os sistemas econômicos, sociais, tudo aquilo que está sendo afetado de forma extremamente significativa pela pandemia. Para, então, dizer a percepção geral de que nós não temos uma coesão global sobre o tema mudanças climáticas, não temos, e aí destacar na falta de um alinhamento no sentido de cumprir as metas, de cumprir os acordos, a percepção de que os acordos internacionais, eles são soft law, eles não têm enforcement, eles são boas vontades declaradas, mas que no contexto de crise em que nós nos encontramos, as opções de retomada, a depender de quais serão, elas vão nos indicar que não necessariamente aquilo que os países, as nações pactuaram, elas vão conseguir cumprir ou elas vão querer cumprir. E aí vem o ponto, a importância da governança ambiental e climática multinível, e aí sim a gente situa as legislações, o papel das cidades. Afinal de contas, o que as municipalidades, o que as cidades, então, vão tomar para si como tarefa, compreendendo que esse é o cenário, que essa é a realidade posta, e que no que elas podem, então, contribuir, de que forma elas podem contribuir para darem querendo darem uma contribuição para uma retomada e uma reconstrução alinhada com objetivos climáticos bem claros. Aí vou examinar as legislações dos planos municipais, mas detalhando Porto Alegre como exemplo concreto, e para atender um pedido do Alexandre, as perspectivas de atuação judicial e como é que isso vai virar em termos de judicialização de conflitos, né? Obviamente eu vou abordar daí as perspectivas de litigância climática sobre esses temas, tanto no enfoque macro, mas como no enfoque mais local, micro, enfim, algumas considerações finais. Esse é o roteiro, vamos lá. Eu acho que é para a gente entender a perspectiva, o que, se a gente falar hoje, em tentar compreender hoje o que é emergência, o que são o fenômeno das mudanças climáticas, o que é a emergência climática, a gente tem um documento que é realmente um divisor de águas nessa temática, que é o relatório produzido pelo painel intergovernamental das mudanças climáticas no ano de 2018, no ano que o painel, inclusive, completava 30 anos na sua edição de aniversário. Ele traz esse documento que é, talvez, ele é um divisor, porque ele
avassalador naqueles prognósticos e naquelas informações que ele passa. Ele reporta exatamente a situação limite em que nós nos encontramos, no sentido de dizer o quanto a gente está num ponto de quase inflexão, enquanto nós temos aí, ele estipula uma janela temporal de até 10 anos, que seria então 2030 agora, que seria, na época 12, mas agora seriam 10 anos, para tentar conter o avanço da média, das temperaturas anuais, e ele faz um comparativo então extremo entre o que significa aumentar só 1,5 graus e o que significaria aumentar 2 ou mais do que 2 em termos de consequências. Antes disso, a gente pode dizer que nós já tínhamos relatórios anteriores, nós íamos avançando numa lógica de maturar ideias de que, primeiro, as mudanças climáticas têm causas antropogênicas como as principais, nós vamos evoluindo até que ele é uma ruptura, porque ele realmente aponta para um cenário de que, se medidas concretas não fossem tomadas, nós teríamos um quadro de irreversibilidade, né? E aí, a partir desse documento e do impacto que ele gera no meio ambiente, no meio geopolítico, no meio econômico, e ao longo do ano de 2019, o ano passado, a gente pode dizer que foi o ano em que a expressão emergência climática, ela acabou sendo, inclusive, escolhida como a expressão do ano, naquela eleição anual que os dicionários da Oxford fazem, porque a ideia de compreender, a partir da leitura do que dizem esses documentos, principalmente esse relatório, e depois o seguinte, de 2019, que o IPCC fez, foi de dizer, bom, nós estamos num ponto muito próximo da inflexão. Aqui é um trechinho de uma declaração que o presidente, que o secretário-geral da ONU fez em setembro na cúpula do clima, para dizer, bom, nós estamos perdendo essa corrida, está muito comprovado que aquilo que foi pactuado, os acordos, desde o protocolo de Kyoto, mesmo no acordo de Paris, que seria um marco, nós não estamos cumprindo, nós não estamos está existindo um verdadeiro gap entre aquilo que foi prometido, aquilo que foi acordado e aquilo que está conseguindo ser feito. Isso a nível global. E aí ele chama, não só ele, mas várias entidades, um movimento de, então, tomada de consciência para ação, para ações bem mais concretas, né? Quando a gente fala, então, quais são as causas principais, esse é um gráfico que ele ilustra muito claramente, então, para a gente entender por que a gente consegue dizer bem, a partir desses relatórios, que é uma causa antropogênica principal, que é a queima dos combustíveis fósseis, percentualmente a queima de carvão, a queima de óleo, a queima de gás natural, esses 3 são os principais, é o número 1 em percentual, em representatividade. Então, quando se fala de zerar as emissões de combustíveis fósseis, porque eles são a causa número 1, a atividade industrial é o número 2, o desmatamento, porque justamente ao suprimir aqueles que seriam sumidouros naturais de carbono, a gente está deixando de promover, de auxiliar naqueles que poderiam ser potenciais captadores, a atividade agrícola e as atividades de transporte. Essa percepção do quanto aquilo que nós estamos prometendo na esfera, nos acordos, daquilo que nós estamos convencionando que iríamos fazer, vem sendo, pelas Nações Unidas, anualmente publicado o relatório que materializa bem esses dados, né? E nós temos, então, aqui, eu trago para vocês, se vocês tiverem interesse, coloquem, abram, leiam, para ter um acesso mais detalhado à informação, é justamente esse gap, ou seja, o quanto que se comprometeu a fazer, se disse que os países projetaram, e o quanto que, na verdade, a gente percebe que não vai ocorrer. Daí, por isso, o ano passado, né, o ano em que acabou se confirmando a década mais quente já registrada, né, muitos países, inclusive blocos, como a União Europeia, declarou estado de emergência climática. E é claro que essas declarações, na mesma linha, inclusive, dos acordos, das convenções, elas são declarações de vontade, mas elas, justamente por não vai haver um tribunal que vai, eventualmente, compelir o cumprimento via jurisdicional sobre isso, e nós temos aqui e ali notícias que preocupam no sentido da retirada, né, inclusive de países das vinculações ao acordo, então, esvaziando muito
aquelas perspectivas de uma coesão alinhada e global dos principais responsáveis, né? Mas, paralelamente, o que a gente observou no ano passado? O ano passado ele é bem significativo porque a compreensão da informação que vem no relatório de 2018 e 2019 do IPCC, ela chega àqueles que investem, àqueles que são os principais investidores econômicos da indústria de combustíveis fósseis. Ela chega a forma como a informação chegou de que isso está acontecendo, e todas essas entidades que, de certa forma, reunidas, contribuem, financiam, incentivam, subsidiam as indústrias de combustíveis fósseis, acordam também para o problema de uma forma muito mais expressiva. Aqui são apenas algumas figuras de movimentos como o desinvestimento em combustíveis fósseis, que ganhou no ano passado o maior salto no sentido de instituições que passaram então, adotar a estratégia de não mais investir, a assumirem publicamente. Eu trago a BlackRock, por exemplo, porque essa é a instituição financeira que agrega a maior disponibilidade de ativos e de recursos para aplicar. Ela é uma das grandes investidoras do mundo, né? E ela se compromete ano passado e esse ano renova um compromisso de desinvestir em combustíveis fósseis, né? E universidades, igrejas, instituições religiosas, nós temos aí mais de 700 instituições que se comprometem entendemos o recado, e isso tem uma pegada econômica muito significativa, porque se esvaziarmos os incentivos privados, grandes fundos de pensão também não vamos mais investir, publicizam, dizem, nós não vamos, nós entendemos que se essa é a causa principal, nós vamos investir em energias renováveis, nós vamos investir em eólica, em solar, em eólica offshore, nós vamos migrar para outras atividades. É um movimento que 2019 foi bem significativo. Nós tivemos uma atuação da sociedade civil organizada como nunca, né? Então, nós temos vários movimentos, Sunrise, Fridays for Future, nós temos as greves de clima, isso tudo pressionou e segue pressionou muito para o ano de 2019 dar as esperanças e dar uma ideia de que 2020 talvez fosse ser um ponto de virada, né, em que os acordos internacionais ou que uma aliança, uma coesão para a compreensão do problema teria efeito, iria adiante. Agora, em junho desse ano, junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial, ele divulgou esse relatório, né, o relatório dos riscos globais 2020. É um documento que eu também recomendo a leitura, ele foi publicado agora em junho, tem mais ou menos um mês. É claro que ele faz uma análise da janela do ano de 2019, né, então ele ainda é pré-Covid, mas ele é um documento em que o Fórum Econômico Mundial faz pesquisas, análises daqueles que são o que eles chamam de os stakeholders, os multi-stakeholders, aqueles que se envolvem ou porque investem, ou porque são governo, ou porque de alguma maneira têm relação com essa temática, e qual é a percepção deles dos riscos globais, os maiores riscos globais hoje, em termos de quanto mais se gasta, quanto mais se deve ou não investir a partir de um maior ou menor risco. Tá? E aí, muito significativo, aqui é um gráfico do quanto de 2018, principalmente para agora, a gente percebe materializada a percepção do tamanho do risco e do tamanho do problema, ela é hoje. Né? Nós temos ali, chamo muito a atenção de vocês, já desde 2017, os eventos climáticos extremos já despontam como aquele que é o maior risco global para o que vai mais se gastar, o que vai mais ocorrer. Mas de 2018 para 2020, vocês percebam que a falha, esse Climate Action Failure, é o quanto estamos falhando em agir a respeito das mudanças climáticas. Este, que era até 2018 o quinto risco global, numa percepção de análise de mercado, ele em 2020 só fica abaixo dos eventos climáticos extremos, porque com esse o Banco Mundial já diz que é onde nós todos os anos mais gastamos, para remediar os desastres que têm relação direta ou indireta justamente com o cenário de emergência climática.
e aparece ali também os desastres, né, os maiores desastres naturais, a perda da biodiversidade, que é justamente o que a gente traz relação direta também com eventos como a pandemia, como uma zoonose, que é o que ocorre agora. Havia spillover, a gente, a partir de uma contaminação de um vírus que se desenvolve em animais, mas que migra e consegue vir para nós, estamos nesse quadro. É justamente uma relação direta com a nossa invasão aos ambientes naturais, aos ambientes de outras espécies, e as perdas significativas na biodiversidade já aparecem aqui. Então, esse era o cenário, é o cenário 2019, e com quem que a gente, mas, Rafaela, vocês podem perguntar, mas e aí, quem são os principais responsáveis, com quem é que a gente tem que olhar para ver como vai se comportar daqui para frente, quem é que importa, todo mundo importa nessa discussão, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção que nós temos duas nações e um grupo de nações, que é o Bloco Europeu, esses três juntos, só eles, a rigor a China e os Estados Unidos juntos são responsáveis por quase 60% do total de emissões. As decisões que China e Estados Unidos, portanto, adotarem daqui para frente, a nível nacional, elas são realmente significativas, elas importam, porque os compromissos, a forma como eles já lidavam e passarem a lidar, ou continuarem lidando, se vai ter mudança, ela responde por mais da metade daquilo que é o total de emissões. Mas junto com eles, na terceira posição, é o Bloco Europeu. Então, a gente pensar a forma como eles agora estão se comportando vai dizer muito a respeito de se nós temos alguma esperança a nível geopolítico de coesão numa esfera transnacional, ou se nós podemos, enfim, jogar a toalha, que se esses três reunidos, respondendo por mais de 60%, forem migrar para um caminho ruim, a gente, enfim, é muito provável que nós não tenhamos fôlego para uma reversão. Mas aí nós temos um divisor de águas, né, temporal, um fator que a gente não pode deixar de desprezar, que é justamente a eclosão da pandemia. A eclosão da pandemia, que inicia em dezembro na China, mas que janeiro, fevereiro, março ganha corpo, e a gente estava aqui lembrando, né, Alexandre, foi no dia 11 de março, então que ela foi reconhecida como pandemia em escala global, planetária, ela está em todos os continentes. A gente não pode tirar ela dessa equação de pensar, porque os países não estão tirando ela da equação de como é que eles vão continuar lidando com o tema mudanças climáticas, continuar lidando com a emergência, e tendo esta outra questão também em paralelo, embora elas, na verdade, não sejam nem paralelas, estão completamente interconectadas. E aí, qual é o norte? E o norte muito claro que as Nações Unidas, na sua unidade climática, dá. Bom, é preciso pensar a Covid como uma oportunidade, como justamente uma janela de oportunidade para que todo o processo de reconstrução, que é social, que é econômico, que é ambiental e que é climático, entre outras dimensões, ele seja o mais verde, limpo, né? Ele não seja lastreado em combustíveis fósseis, ele seja climate friendly, que é a expressão que a Patrícia Espinosa usa. Essa é uma declaração dela da semana passada. E aí, as Nações Unidas, aliadas com iniciativa privada, iniciativa pública, vários, né, aqueles que presidem as COPs, ela lança toda uma campanha que justamente é essa corrida para o zero, né? Vamos buscar, então, um retorno resiliente, um retorno saudável, uma recuperação que seja de zero carbono, as metas de zerar emissões, para talvez alcançar, diminuir aquele gap e a gente conseguir chegar em 2030 e não ter um aumento de temperatura médio de 12. Lança essa campanha, pede que iniciativas privadas e públicas em várias esferas abracem a ideia, né? E nós vamos ver que tem aí CEOs bem importantes que têm ativos, que financiam, que abraçam ou não abraçam essa ideia, muitos abraçam. Mas, como eu coloquei no gráfico ali para vocês, importa e vai fazer diferença significativa sobre o ponto de vista geopolítico mundial, as escolhas de reconstrução dos três maiores responsáveis. Eu consigo ser otimista, realista ou pessimista se eu olhar e pensar, bom, como é que a União Europeia, como é que os Estados Unidos e como é que a China está pensando reconstruir, né? E assim, como é que eu consigo olhar isso? A gente vai olhar agora, então, os dados,
de o que eles estavam fazendo da virada de 2019 para 2020 e o que eles estão fazendo agora, exatamente agora, porque isso nos mostra quais são as opções de reconstrução deles, chamando a atenção que nós não temos, né, e cada vez fica mais claro, né, que nós não temos uma coesão global, nós não temos uma coesão global sequer para o enfrentamento da pandemia, que é uma crise sanitária de saúde. Nós chegamos num ponto em que o diretor da OMS chora, porque ele diz, eu percebo que nos falta liderança global, nos falta uma compreensão de que nós estamos lidando com um problema que é transfronteiriço, um problema que é e nós corremos o risco de não enfrentando ele bem e não enfrentando a crise climática bem, termos pandemia ano sim, ano não. É preciso ter, porque é isso que nos diz o relatório do IPCC de 2018, em detalhes. Ele nos diz que o tamanho da perda de biodiversidade ele vai implicar em epidemias e pandemias em espaços de tempo muito menores, né, do que a gente projetava ou pensava que era possível. Sempre lembrando que o IPCC ele é conservador na medida em que ele é um consenso. Ele é aquilo que resulta da publicação, é aquilo que mais de 6 mil pesquisas, mundo afora, inclusive de países como China e Estados Unidos, que participam, conseguem considerar como consensos mínimos. E ele próprio reconhece que aquilo que ele prevê, estava prevendo, está acontecendo mais rápido, porque justamente por ele precisar de consensos, ele acaba não publicando ou não documentando opiniões que talvez não fossem minoritárias. Tá? E para a gente nem se confundir, né, porque muitos dizem, não, mas olha, Rafael, agora a pandemia foi uma bênção, né, para as mudanças climáticas, agora vai tá tudo certo, porque assim, a gente viu que as águas estão se contaminando, a gente viu que, nossa, golfinhos apareceram aqui, a gente está vendo diminuições de CO2, a pandemia resolveu o problema. Para a gente não cair nesse tipo de armadilha, de análise muito superficial da dimensão e da profundidade do buraco em que nós nos encontramos, eu faço referência aqui, aí também coloquei ali, está sublinhado para vocês entrarem, é um estudo publicado pela Nature, específico agora de maio, que é justamente para mostrar que o quão falaciosa nós tivemos aqui e ali uma observação de uma diminuição pontual, e nós vamos ter uma diminuição das emissões, porque nós diminuímos a atividade econômica, porque nós estamos isolados, porque nós estamos consumindo e produzindo menos, mas que isso não resolve, não só não resolve, isso o que nós conseguirmos reduzir esse ano involuntariamente, porque não é um isolamento forçado, é uma redução de produção de consumo forçada, não é voluntário, o quanto isso ele é o mínimo que nós teríamos que fazer daqui para frente em termos de reduções. Então, que a gente não caia nessa, porque a gente vê muito, né? Não, agora veja bem, então nós vamos ter essa redução desse ano, inclusive essa pesquisa ela já faz um comparativo com a última grande crise econômica que nós vivemos, que foi dos anos de 2008 e como foi a retomada em 2009, e para mostrar justamente que a velocidade e as escolhas da retomada, em sentido de dar um boom de emissões ou não dar um boom de emissões, elas podem acabar gerando, inclusive, um mal maior, porque a partir da velocidade em que a gente retomar, é que a gente vai conseguir avaliar se realmente a lição está sendo assimilada ou não. E aí, então, eu vou examinar esses três para dar os dados mais atuais para vocês e dizer que daí a gente não pode ser tão otimista assim sobre o aspecto, se a gente analisar os três grandes responsáveis. Essa é a União Europeia, em dezembro, 19 de dezembro, então foi poucas semanas antes das primeiras notícias da Covid, ela lançou e aprovou, né, o seu European Green New Deal, o seu grande plano econômico, ambiental, lançou as políticas, as alterações de legislação, buscando eficiência energética, buscando mobilidade urbana, buscando uma transição que seja com justiça climática. O plano está disponível, sugiro que vocês leiam, tenham acesso, porque no plano das ideias e no plano das metas, ele é muito ambicioso e ele vai justamente ao encontro daquilo, compreendemos o tamanho da dimensão do problema, assumimos a nossa responsabilidade como líder global e vamos implantar o nosso European Green New Deal, que aprovado em dezembro e iniciava as tratativas em janeiro e fevereiro. Mas vem a Covid. E assim,
o que eu posso dar de informação mais atual para vocês? Mais atual, eu diria que é hoje, né? Porque foi hoje, pela manhã, agora a União Europeia já está no turno da tarde, mas hoje, pela manhã, eles terminaram aquilo que foi um encontro há mais de 20 anos, o encontro dos líderes da União. Há mais de 20 anos eles não ficavam tanto tempo reunidos, eles ficaram mais de 90 horas reunidos discutindo justamente como vai ser o plano de recuperação econômica do coronavírus. Eu não consigo, porque isso foi hoje, aconteceu hoje, então o documento final, para a gente detalhar bem, mas eu tenho uma preocupação central aqui do tópico da nossa análise aqui, é ver se eles vão, então, abandonar ou desistir, ou se eles vão conciliar essa recuperação econômica com o New Deal, o Green New Deal deles, que já está aprovado e que já estava em curso. E já chamo a atenção de vocês, porque essa foi uma das primeiras notícias que chegou agora pela manhã aqui para a gente, é de que, por exemplo, o acordo final já abre uma brecha, já deixa de fora, né, aquela que era uma demanda da Polônia especificamente, né, de que os fundos para a recuperação dela não ficassem vinculados a ela se comprometer com suas metas climáticas de transição. A Polônia, que é membro e que é um dos grandes países produtores de queima de carvão mineral, tem as carboníferas, tem as suas coal plants lá bem ativas. Então, assim, e abrindo um precedente, né? Claro, a gente vai ter que detalhar, ver bem como é que vai ser esse acordo, mas eu já fico daí com, diria, uma pulga atrás da orelha, porque se eles vão permitir uma outra exceção que enfraqueça aquilo que parecia ser algo bem, é porque eles têm a dimensão econômica está prevalecendo. E aí é uma pena, mas enfim, a gente acha que daí vamos acompanhar próximos passos, né? E essa é a notícia de hoje, a manchete de hoje, de que eles aprovaram, chegaram ao acordo, definiram as regras de recuperação, quais países vão receber os recursos, quais são os critérios, mas me preocupa que se essa recuperação econômica e financeira não vier casada com o plano deles, né, perde-se muito em termos de atenção para a emergência climática. O outro grande cenário, todo mundo está acompanhando em maior ou menor grau, mas é ano de eleição dos Estados Unidos, né, e esses tendem a ser exceção, né, os candidatos declarados já, e a gente vai ter daí, aí eu diria que nós temos uma possibilidade de água para o vinho, a diferença aqui na temática que nos interessa, ela é muito gritante, né? A gente tem um atual governo que é negacionista, né, é aquele que se retira, é aquele que trata a mudança climática, as emergências climáticas como um boato, assim como a pandemia também era um boato. Então, assim, as perspectivas de uma reeleição e de um novo período para essa nossa discussão, elas vão só reforçar, enfraquecer ainda mais a condição dos Estados Unidos como um expoente sob o ponto de vista de governo federal. A gente vai ver que no plano interno a realidade é bem diferente, mas sobre uma postura externa de que ele não se compromete. Por outro lado, e as pesquisas indicam, justamente pela forma como a pandemia agora foi enfrentada, está sendo enfrentada pelo governo atual, uma perspectiva, umas chances, né, de que o candidato democrata, que é o Joe Biden, venha vencer em novembro. Se esta for a realidade, aí eu diria que para a nossa temática de emergências climáticas, a gente poderia ser, então, mais otimista. Por quê? Essas são fotos assim, que é o que o Biden divulga nas suas campanhas, aqui é ele em redes, mas ele faz questão de marcar a posição de que ele é um presidente, que os Estados Unidos precisariam de um presidente que acredita na ciência, né? Que um presidente que considera que as mudanças climáticas é o maior desafio, é o grande desafio que vai definir o futuro da nossa nação, ele coloca isso bem claro e usa a expressão, inclusive, de reconstruir melhor, esse Build Back Better, que é uma expressão muito característica, inclusive, dos direitos dos desastres, que é, num ciclo final de recuperação, de reconstrução, reconstruir melhor. É um princípio de Sendai, do Marco Sendai para a recuperação de desastres, porque ele também compreende a pandemia como um desastre, é um desastre de natureza biológica, e ele faz questão de dizer, então, que essa recuperação, essa reconstrução vai ter que ser melhor. Ele montou agora, na sua campanha, forças-tarefas, unidades de forças-tarefas para as temáticas mais relevantes atualmente na discussão do cenário americano, e as mudanças climáticas é um tópico especial. Nessa força-tarefa, eu chamo a atenção para vocês que vai integrar, então,
e já integra, né, nós temos um ex-secretário de Estado, o John Kerry, que foi um dos redatores do Acordo de Paris, presente. Nós temos a congressista americana Alexandra Ocasio-Cortez, que agora é reeleita ali por Nova York, e que é uma das autoras que encabeça o movimento do Green New Deal americano no Congresso, e nós temos, inclusive, a indiana, né, mais radicada nos Estados Unidos, a Varshini, que é de um movimento que é o Sunrise, que vai na linha do movimento da Greta, compondo a força-tarefa na parte de mudanças climáticas da campanha do Biden, comprometidos, uma vez eleitos, a realmente, enfim, darem essa... Aqui a Ocasio-Cortez, falando em frente ao Congresso americano, quando lançado o projeto de Green New Deal deles, que é tão ambicioso quanto o europeu, tem metas e fala em justiça ambiental, justiça climática, fala em transição para energias renováveis. Agora, muito recente, né? Esse é um documento que vale a pena ler também, né? Ele foi produzido pelo Congresso americano, tá? Pela Câmara específica lá no Congresso americano que discute um plano de ação para resolver a crise climática, na linha do Green New Deal, publicado agora em junho, dia 30. Se vocês digitarem essas pessoas, vocês vão ter acesso ao documento que o Congresso vai encaminhar. Então, eu digo assim, a gente pode ser, num cenário americano, esperançoso ou pensar que eles realmente vão abraçar um enfrentamento contundente se nós tivermos um cenário de democratas eleitos. Mas, do contrário, e eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer especulação a respeito. Nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, e é bem no comecinho de novembro, mas é muito tempo para a gente dizer. As perspectivas atuais são estas. E, por último, a China. E aí, qual é o problema? É onde a China, que carrega toda essa pecha de ter sido, enfim, a responsável pelo início da pandemia, né, aquela que, por até talvez não ter divulgado certo, não ter, né, ter sido transparente, mas aquela que daí também agora trabalha num movimento de recuperação. A China ela faz parte do Acordo de Paris, mas a partir de março, abril, maio, a gente começa a ver como é que ela está pensando em retomar. Se a ideia da China é retomar de uma forma que enfrenta mudanças climáticas ou não, né? E aí eu lamento informar que, na verdade, assim, as primeiras notícias, as primeiras informações publicadas, seja na imprensa chinesa ou seja fora, é no sentido de que para retomar, para acelerar o seu PIB, a China retoma com uma expansão das plantas de carvão, né, das carboníferas, aumentando capacidade, alterando legislação. Então, é cedo para dizer que essa vai ser a posição, porque eles até vão discutir esse ano o plano energético e, eventualmente, colocar a precificação no carbono. Mas eu não seria daí otimista, porque os primeiros sinais já são de que uma opção por uma retomada marrom e não verde parece ser o cenário da China. Então, esse é o cenário mundial atual. Tá, Fela, mas o que as cidades têm a ver com isso? Aí é que tá. A partir do momento em que as municipalidades, os governos locais, os executivos e legislativos locais percebem que não temos a consciência do problema, a dimensão do problema é global, mas muito provavelmente as soluções vão ter que ser locais. Né? Isso já vem nos documentos. As soluções vão ter que ser multiníveis, elas vão ter que ser públicas e privadas, elas vão ter que ser locais, municipais, estaduais, federais, mas a tomada de consciência de que as cidades, as legislações, os planos diretores municipais, daqui para frente, ou já desde o relatório de 2018, desde a nossa política, né, desde a nossa consciência sobre uma política nacional de enfrentamento às mudanças climáticas, o papel das cidades pode ser, talvez nela, a gente, olhando para a realidade delas, a gente pense que a gente tem alguma brecha de esperança nesse cenário. Né? Aqui, por que as cidades importam? Né? Então, assim, é preciso tomar pé que, na verdade, mais as cidades, o conjunto das cidades, responde por aproximadamente 70% do total de emissões, mais da metade da população vive em cidades. As cidades respondem por um consumo de energia de 66% do total. Então, nas cidades e na forma como elas organizarem, planejarem e dialogarem com a temática da emergência climática, considerando essa ausência de um
que eu poderia dizer, um otimismo para uma coesão em outra esfera de governança, na esfera transnacional, faz com que a gente tenha que realmente olhar as cidades com essa lente de aumento. E isso está muito claro, porque a partir de movimentos, né, de organizações em que as próprias cidades se coligam, se reúnem e dizem, vamos assumir como nossa a tarefa de enfrentamento da mudança climática. Os problemas começam nas cidades, passam pelas cidades e as soluções também vão ter que passar pelas cidades. Essa aqui é uma foto de uma convenção do C40, né, que é um grupo sediado em Londres, mas que tem 40 grandes cidades e outras afiliadas com ações e planos, estabelecendo parcerias, estabelecendo a busca de incentivos privados também, para justamente, é o que eles colocaram aqui, entregar as ações climáticas, mesmo que sem a ajuda dos nossos líderes nacionais, dos nossos presidentes, dos nossos governantes. Isso foi um evento no finalzinho de 2019, mas em que eles já têm uma percepção muito clara de que no âmbito das legislações dos planos de ação municipal pode e devem existir grandes soluções. Agora, esse mesmo grupo, né, o C40 ou o C40, que são essas global majors, os prefeitos de grandes, e não só grandes, mas enfim, de grandes centros, nós temos no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, como parte integrante do C40 desse grupo, e Curitiba como uma afiliada. Eles lançaram, e foi agora, a coisa de 5 dias, 6 dias, fazendo uma semana, na verdade, o plano deles, o plano deles enquanto cidades, para como eles entendem que eles vão coordenar as ações de recuperação, de transformação verde das nossas cidades. Essa coalizão de prefeitos, né, publicou agora, coisa de uma semana, qual é a leitura que eles fazem para a crise climática e para a pandemia e como vamos sair dessa enquanto cidades. Esse grupo reúne mais, né, atualmente 96 cidades no mundo, eles representam mais de 700 milhões de pessoas e um quarto, aqui aproximadamente um quarto da economia mundial, daquilo que se produz e transita de riquezas, envolve cidades que estão comprometidas, que fazem parte desse grupo. Que aí acho que também é bem interessante lerem o documento, está aqui, se vocês digitarem, foi produzido e publicado agora, e eles até fazem uma ressalva para o prefeito de Seul, porque o prefeito de Seul faleceu, enfim, há coisa de 2 semanas atrás, mas ele subscreveu o plano, então eles inclusive dizem que a Seul está comprometida, assina o plano na pessoa do prefeito, que enfim, acabou falecendo depois, um pouquinho antes da publicação do plano de recuperação. Dividem esse plano e aí eles colocam, bom, o que nós vamos ter que implementar daqui para frente, o que nós podemos fazer, como nós podemos alterar a nossa organização urbana, quais vão ser as prioridades, desde mobilidade. Então, o plano detalha bem quais são as ideias que os municípios pensam, as cidades pensam a respeito de qual é a nossa parcela de possibilidades reais de contribuição. Além desse grupo, no âmbito dos Estados Unidos, também existe uma congregação de prefeitos, que é o Climate Majors. E o Climate Majors também, agora, muito recente, 14 de julho, então nós estamos falando aí também de uma semana atrás, eles publicaram, é uma rede de 453 prefeitos nos Estados Unidos, municipalidades, criados a partir da percepção de que a cidade tem um papel relevante nessa atuação, mas que ganhou um corpo e ganhou um volume muito grande depois da sinalização do governo federal americano que sairia do Acordo de Paris. Esses prefeitos que aí passam a dizer, muito embora o governo no âmbito federal tenha sinalizado dessa forma, nós, as municipalidades, e com essa autonomia federativa que eles têm, tão mais forte do que nós vamos continuar cumprindo as metas que o nosso país acordou, nós vamos continuar desenvolvendo os planos, nós vamos nos comprometer a tomar as medidas para que as metas americanas nacionais sejam alcançadas. Para a gente ter ideia, aqui é um mapa que ilustra bem quais são as cidades que pertencem, representam mais de 70 milhões dos americanos, enfim, e representam esse compromisso que assinaram esse plano de recuperação.
além dos Climate Majors, além do C40, né, existe uma iniciativa global, né, a Convenção Global de Prefeitos, começou no cenário europeu, mas hoje ela congrega mais, a imagem coloca 7 mil cidades, mas hoje a contagem ela chega a mais de 10 mil cidades. Porto Alegre é uma delas, Belo Horizonte, tem várias cidades brasileiras que fazem parte desse grupo, e que divulga estudos, tenta reunir e aproximar aqueles que querem investir em soluções para cidades e investir nas alterações que vão ser relevantes para enfrentamento de emergência climática, tanto medidas de mitigação, quanto também medidas de já adaptação. Bom, os efeitos já são cumulativos, já estão aí, agora nós temos que preparar a cidade para, nós vamos conviver com enchentes anualmente, então qual vai ser o plano, de que forma nós vamos, além de atacar a causa raiz, atacar as consequências. Então, todas essas iniciativas nos mostram que realmente existe uma consciência, existe não só consciência, planos, ações, metas sendo desenvolvidos nos planos dos municípios e de enfrentamento, que daí já com uma perspectiva de retomada da economia e tudo aquilo que foi impactado pela pandemia, mas que não deixe de lado, que case com o enfrentamento da emergência climática. No cenário brasileiro, né, para a gente detalhar e aí entrar no exemplo, caso concreto de Porto Alegre, eu diria que a gente teve dois momentos, a gente tem as primeiras legislações estaduais e municipais que tratam de políticas de mudanças climáticas, elas vêm no mesmo contexto da nossa lei federal, quando existe a lei federal, os estados e algumas cidades já começam a implantar primeiras legislações que têm uma ótica mais ainda, eu diria, programática. Teremos diretrizes, vamos pensar a cidade como uma cidade resiliente, mas ainda não, talvez, com uma concretude, como se apresenta agora a lei complementar a 872 de Porto Alegre, que é de janeiro desse ano. Nós agora, eu diria que vamos viver o segundo momento, que é o momento em que as cidades, então, se percebendo a ausência, e aqui no caso do Brasil, daí a gente também, sem entrar tanto, né, na discussão se a gente tem ou não um respaldo de emergência, de enfrentamento de emergência climática no âmbito federal, eu acho que os fatos, os dados, eles falam por si só, né, de que nós temos também um movimento muito impressionante de negação do fenômeno, né, não existe, não é algo que está acontecendo, mas que vai ter implicações jurídicas e judiciais já muito agora em 2020. Aí é nesse contexto de um segundo momento que entra a legislação de Porto Alegre, que entra a lei complementar 872, porque, vejam, aqui, né, a Porto Alegre, nós muito gostamos, enfim, é também a minha casa, é também meu lar, onde eu nasci, onde eu vivo, né, em situações ideais, mas essa é a Porto Alegre que sabe, né, aqui nós temos uma das enchentes últimas, né, invadindo aí o campo de treinamento do Esporte Clube Internacional, porque está muito próximo ali do Lago Guaíba, e que isso, a percepção para a cidade de que já não vai mais ser um evento episódico, muito longe do nosso, assim como os eventos climáticos extremos também já não vão ser, a gente está aí com uma nuvem de gafanhotos chegando, a gente teve um ciclone, a gente teve enchente agora, coisa de 2 semanas, a percepção, eu diria, pública e privada para a nossa municipalidade me parece já um pouco mais clara de que essa discussão também nos pertence, de que isso também é realidade do nosso município, né? E é nessa linha que eu acho que a gente olha a legislação, olha a 872 com esse contexto. O pano de fundo mundial é esse, as perspectivas de atuação coesa, né, daqueles que são os principais responsáveis e que deveriam deflagrar as respostas para os problemas, elas não são tão otimistas assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê no movimento das cidades, talvez uma luz aí, uma grande luz, né, para a gente pensar que sim, existem outras formas e que essas formas vão ter que se casar. A lei complementar, né, então ela entra de uma forma bem ambiciosa, ela vai além de diretrizes, de princípios gerais, né, e tem alguns dispositivos aqui que dão a entender justamente uma mudança prática daqui para frente
na forma, vai impactar licenças, né? vai impactar a avaliação ambiental estratégica, vai impactar a forma como a cidade vai, de fato, enfrentar na prática, com ações, com planos, o seu desafio, aquilo que tomou para si como tarefa de mitigação, né, do quadro de mudanças climáticas. Chama atenção, então, que aqui aparecem dispositivos da lei muito claros, né, em que o Poder Executivo vai procurar definir a sua metodologia própria, estabelecer os seus parâmetros. Isso é algo que está acontecendo. Está acontecendo? Não está acontecendo, Rafaela? Sim, está acontecendo. Né? A gente sabe que Porto Alegre é parceira, está aqui, já era parceira, né, de um primeiro projeto, né, do ICLEI, quem é o ICLEI? Vinculado justamente à agenda das Nações Unidas de programas, plataformas para desenvolver sustentabilidade e transições energéticas a nível de cidades, dos governos locais. Essa parceria com o ICLEI, ela já era antiga, né? Então, e agora ela é renovada. Porto Alegre vai fazer um novo inventário de emissões, vai atualizar o seu, né? Tem metas bem ambiciosas. Além disso, Porto Alegre acaba de ser selecionado, então, junto com Curitiba, para participar de um projeto do Google, que é de planejamento climático. Se vocês clicarem nessa interface que eu sublinhei aqui para vocês, a gente já consegue ver, inclusive, distribuídos pelas cidades, onde estão os locais de maiores emissões, quais são os potenciais para construção, potenciais para aproveitamento de energia solar em construções, né, e que isso, a partir da evolução dessa plataforma, a atualização desses dados, também vai poder se repensar, então, de que forma executar e levar à prática esses planos. Para dizer, então, que o exemplo de Porto Alegre, aqui vejam, eu queria chamar a atenção, no final dessa lei, né, o Executivo se compromete, vejam, assumimos o desafio das mudanças climáticas globais, e se compromete, inclusive, com prazos para cumprir aquilo que ele estabelece ali como uma política pública muito clara, né, de implementar nas licenças de operação exigência de registro público de emissões em até 1 ano. É claro, vai ter que existir a metodologia, qual é o cálculo, qual vai ser a forma, definir indicadores e critérios para a avaliação estratégica ambiental até 1 ano, implantar e também elaborar o seu plano municipal de mudanças climáticas com definições de metas. Isso, vejo como assim, a gente agora vai ter que acompanhar realmente o sair do papel dessa lei, porque é realmente muito recente, o desenvolvimento desses planos, desses indicadores, mas já nos dá uma perspectiva de que, se comprometidos, se levados à prática, e se isso abraçado pela iniciativa privada, pela sociedade civil, se compreendidos que todos devemos, em maior ou menor grau, daí, buscar a adequação a essas novas ambições de redução e ambições de adequação da atividade urbana, é algo a se comemorar, e eu diria assim que nós vamos ter que acompanhar como vai acontecer na prática, né? E não temos ainda essa metodologia estabelecida, essas definições que aparecem aqui no 26, elas estão em prazo para serem cumpridas, talvez inclusive vai ter um atraso em função justamente da pandemia, porque talvez nem seja uma prioridade de regulamentar bem agora esses temas. Então, feito esse cenário, para atender, para fechar, quais são as perspectivas de atuação judicial? Como é que vai ter uma interação com o judiciário sobre esses temas? Eu acho que as perspectivas de atuação judicial agora, elas estão cada vez mais claras, elas já eram num cenário mundial, porque nós já tínhamos esse movimento de vigilância climática muito forte, nesses contextos justamente de União Europeia, justamente dos Estados Unidos, mas agora eu diria que esse 2020 tende a ser, e já não estou nem especulando, porque as ações já foram propostas, algumas, nós vamos ter discussões, tanto no cenário macro, a nível de governo federal, se aquilo que nós prometemos, que nós nos comprometemos, a nossa agenda de mudanças climáticas, a nossa agenda de enfrentamento, ela está condizente com a realidade da prática diária, daquilo que está sendo executado, cumprido, ou ela está destoando, mas eu acredito que nós também vamos ter um enfrentamento, uma análise judicial
de micro demandas, e talvez, assim, o exemplo a ilustrar é Porto Alegre. Nós vamos acompanhar, e provavelmente as promotorias ambientais estão acompanhando como vai ser a implementação, né, dessa legislação ambiciosa que é, mas eu não diria ambiciosa, ela é bem realista, ela toma pé da situação, se isso vai se implementar ou não, e eu tenho certeza de que nós vamos eventualmente ter discussões judiciais daí, que não são litígios climáticos de menor complexidade, mas que vão debater justamente se estamos cumprindo ou não, estamos atendendo ou não aquilo que foi, então, a opção política declarada na legislação e regulamentada, tanto se isso está saindo do papel, isso está virando realidade. No âmbito macro, já vou fechar, a gente tem, o que me prova que isso já está ocorrendo, né? Eu coloquei aqui para vocês, são 2 artigos, enviei para o e-mail do Alexandre, e o Alexandre vai até disponibiliza para quem tiver interesse, mas do ministro Luiz Roberto Barroso, que está se tornando um estudioso do tema também, nitidamente. Está publicando sobre isso, né, está publicando artigos, está produzindo conhecimento sobre isso. Me chamam a atenção, aqui trago para vocês, que existe toda uma gama, quem é que está estudando sobre isso também, sobre a possibilidade de, eventualmente. Esse evento da direita, vejam, ele foi o 13 de março, né, pandemia já declarada, e aqui se ouviu, ele está disponível na internet, no YouTube, foi um congresso da PGE do Rio de Janeiro, se ouviu o ministro Barroso falando sobre mudanças climáticas, e a Joana Spezia, que é uma autora brasileira, mas está radical, que faz um livro, uma coletânea sobre diferença climática. Eu recomendo muito, porque daí dá um panorama de como essas ações evoluíram no cenário externo e quais são as perspectivas de Brasil. É uma aula e um chamado à ação, nessa fala da Joana, no sentido de que ela nem entendia como é que nós não tínhamos ainda ações climáticas aqui na realidade brasileira, não tínhamos significativas, né? Apenas alguns. E agora, esse é um cartaz de um curso de capacitação das promotorias do Ministério Público do Rio de Janeiro, que vai acontecer agora em agosto, para membros, né, do Ministério Público Federal, em que o foco é justamente capacitar o Ministério Público talvez a tomar pé de como são os litígios climáticos, de como ele poderia, né, ingressar com ações e de que forma, sobre quais abordagens. Nós já temos ações, né? Temos ações agora noticiadas, e nós temos, vejam, uma que eu vou chamar mais atenção, distribuída para o ministro Barroso, que é justamente no plano macro para questionar se a política de enfrentamento do clima está ou não adequada, se a aplicação dos recursos, se o desmonte de estrutura é ou não adequada. O que fez o ministro Barroso 29 de junho, agora também convocou uma audiência pública, então, e vai debater com a participação de todos aqueles, né? Autuou a ação como uma ADPF, uma ação de preceito fundamental, fez menção, inclusive, na decisão, né, de que ele estava estudando e realmente estudando o tema, com maior profundidade. Então, esse talvez seja um primeiro grande litígio climático brasileiro, né, que vai discutir justamente até que ponto existe essa liberdade de, uma vez convencionado e pactuado que a política ambiental vai se ordenar dessa forma, pactuado no tratado, internalizado em leis, a gente tem ou não liberdade para daí, na prática, executar de outra maneira. Tá? E, por fim, nós tivemos agora também, agora em julho, publicada aí um pedido, uma carta, né, de Convergência do Brasil, que é daquele núcleo econômico, diria um núcleo duro de avaliação econômica, assim, ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, todos, que ainda estão vivos desde a redemocratização, e é muito, sugiro vocês abrirem, dar uma olhada, mas assim, eles fazem um relato exatamente, eles começam com o relatório do IPCC de 2018, eles começam dizendo que nós não estamos em mudanças, nós estamos em emergência, eles relatam, e eles pedem que a retomada econômica brasileira seja focada em não abandonar a emergência climática, seja verde, seja resiliente, enfim. Alexandre, passei da hora, eu não acredito, nem me interrompeu, mas eram essas as provocações, assim, né, para a gente tentar entender por que as legislações municipais vão ser tão importantes daqui para frente, se elas tiverem esse olhar para as mudanças climáticas, que elas vão, o que elas podem efetivamente contribuir, tá? Muito obrigada.
Rafaela, nós que agradecemos, né? Eu acho que todos, né, apesar de poucos, todos aqui ficamos muito felizes com todas essas tuas informações, né? Com o número de informações que tu passaste aqui para gente, né? Muito legal mesmo, né? É, eu fiquei muito feliz de te ouvir, sabia que eu sabia disso, né? Sabia da qualidade da tua exposição, né? Mas para os outros, para quem não conhecia a Rafaela, ficam muito, eu acredito que todos ficaram satisfeitos, né? E com aquele gostinho de querer poder ouvir muito mais, né? E entender esse Ah, que contexto, bom, que né? bom. Que De bom, que bom. complexo, né? Que é global e regional e municipal ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, é muita informação efetivamente, né? E a gente fica muito feliz por isso. Só quero te dar duas contribuições aqui em relação a esse evento lá da Procuradoria-Geral do Estado, né? Foi organizado pelo Rafael Daut, procurador do Isso Estado foi do de Rafael, Janeiro, né? Ele também é nosso associado ali da UBA, né? Ele é nosso diretor regional da região Sudeste, né? Falou, eu acompanhei depois os vídeos todos, foi bem legal, tá no site da PGE desse evento, né? E tem também palestras do nosso presidente, Paulo Gilberto Antunes, da Carla Amado Isso. Não, Gomes, o evento foi excelente, isso, tá? excelente. É. do E Talden recomendo, Farias, um recomendo. monte de gente bem legal que falou no evento. E esse curso aí do MP do Rio de Janeiro, ele é aberto, tá? As inscrições são abertas, inclusive eu já estou inscrito nele, então são 200 vagas e não, eu acredito que é vinculado à capacidade, né, das salas do Teams, é pelo Microsoft Teams. E a Sandra ali perguntou se podia escrever. A princípio não vi nenhuma restrição, porque vai ter, não é necessariamente vinculado aos membros do Ministério Público, né? Apesar de ter uma interface mais jurídica, né? Ele não é vinculado aos membros do Ministério Público, né? E inclusive vai ter a nossa conterrânea aqui, a doutora Annelise Saigleder, vai falar. Isso, é. O Vedi vai fazer a palestra de abertura até, para Isso, falar Gabriel Vedi, justamente sobre exatamente, o exatamente. Gabriel Vedi. Mas assim, foi mais no intuito de também ilustrar, Alexandre, assim, o quanto com isso, com essa temática, que muitos operadores ambientais estão envolvidos, estão precisando, demandando uma capacitação, uma compreensão, tanto a nível de OAB, quanto de Ministério Público, quanto de Judiciário, né? Então, para mostrar que justamente tende a ser parece muito claro que nós vamos ter ajuizamento de ações para questionar pontualmente ou no cenário macro, como é essa DPF aí, talvez eu diria o nosso primeiro grande precedente, vai ser um litígio climático mesmo, mas para ilustrar que justamente nós vamos ter, a atuação judicial vai agora acontecer e se desenvolver a partir desse outro olhar sobre o tema, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, um comentário, ver o que tu acha, a opinião, dentro dessa perspectiva de atuação judicial, que tu fala, né, do judiciário dentro, porque normalmente, né, e eu já participei de estar dentro de Secretaria do Meio Ambiente do governo, e as metas ou as ideias que as leis elas colocam no papel, elas são muito bonitas, né? Elas são muito legais, são interessantes como metas, os objetivos, né? Especialmente trazendo isso para um nível, né, local de aplicação efetiva da norma para a nossa realidade. Então, a gente tem sempre muitas metas ousadas, né, interessantes, a gente vai cumprir e tal. O problema é botar isso na prática, né? Como é que tu vê essa condição da gente sair do papel e ir para a prática? Porque a gente tem assim uma dificuldade, não dificuldade, mas a gente sempre vê que o ótimo, aquela perspectiva, que o ótimo é inimigo do bom, né? Até conversando na palestra da doutora Ximena, a gente conversou também exatamente nesse sentido, né? E nesse caso, especialmente das inundações que afetam, que são talvez o exemplo mais visível que a gente tem
nas questões climáticas que afetam as cidades, né? No interior, talvez, a questão nesse ano, a gente teve uma seca muito forte, né, que afetou bastante a questão da cultura da produção agrícola, e nas cidades a gente tem as inundações, né? Quando tem seca também afeta a questão do consumo da água, mas também as inundações. E aí, como é que tu vê essa questão de como fazer essa aplicabilidade na prática? Eu vou te dar um exemplo para mim, que é um dos exemplos mais chocantes, assim, que eu vivi isso aí dentro da prefeitura, e que a gente vive cada inundação, que é a questão, por exemplo, das ilhas de Porto Alegre, né? Um exemplo clássico, assim, que é todo ano que acontece, independente de termos efeitos, mais ou menos efeitos de mudança climática. Isso acontece sistematicamente, né, há muito tempo. E como é que a gente consegue, né, transformar? E outra questão que também vai ao encontro desse caminho é a questão do saneamento básico, né? A gente tem problemas ambientais graves e por falta de saneamento também no nosso país. Como é que tu vê? Como é que a gente consegue transformar essas nossas metas ousadas, esse compromisso que é feito por grandes líderes globais, que é feito por grandes empresas, né? É feito, inclusive, por os nossos líderes locais, né? O prefeito assinou as metas, o prefeito de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Curitiba assinaram as metas. Como é que transformar isso em realidade para a prática nossa do dia a dia? Como é que tu vê isso? Alexandre, é o desafio, né? É o maior desafio. Todos entendem o problema, né? Se legisla, se coloca no plano do nós queremos realizar, mas com certeza transformar em ações é o maior desafio. Eu acho que a percepção de que todos, sociedade civil, aqueles que investem, aqueles que podem bancar os projetos, incentivar os projetos, por isso que eu chamei muita atenção do quanto vai ser significativo o fato dos principais investidores de combustíveis fósseis terem abandonado. Isso na escala global pode ser replicado e deve ser replicado na nossa escala local. Porto Alegre, quem é que pode investir? Quem é que tem? São as construtoras? São os grandes supermercados? Estes, se são comprometidos com a cidade, com a realidade da cidade, são os primeiros para quem sociedade civil organizada, municipalidade, seu executivo, seu legislativo municipal tem que se voltar. Precisamos de ajuda, precisamos que banquem, que financiem, porque é uma via de mão dupla, não adianta também cobrar, agora então a legislação é perfeita, vamos cobrar tudo do município, vamos exigir que o município, com as suas próprias pernas, nós não queremos aumento da carga tributária, nós não queremos, né, se nós não nem pensamos e não cogitamos, nós já somos penalizados com uma carga tributária que é extremamente excessiva. Então, a ideia é de que o quanto mais a rede pública e privada compreenda que é papel de todos vigiar, fiscalizar e cobrar que esses incentivos ocorram, é que o plano tem chance de sair do papel, né? E também não é... Eu nem vejo já vamos colocar essa cobrança para o judiciário. Eu nem vejo o judiciário como uma primeira opção. O judiciário é a última. O judiciário é quando a negociação não deu certo, é quando a mediação não deu certo. O judiciário é quando essa aliança entre o público e o privado e um consenso, né, uma noção de educação ambiental voltada para o problema da emergência, ela toma conta, ela realmente entra pelos poros, assim. Mas eu acho que, com certeza, é o desafio mais difícil. E eu cobraria daqueles que podem investir, daqueles que podem bancar, ajudar, que podem fazer isso sem quebrar, sem, né, ir à falência, algo do gênero. Como é que a gente vê, aproveitando esse gancho que tu fala dos empreendedores privados, né? Como é que a gente consegue quebrar um pouco essa barreira que ainda existe, né, e é bastante, eu entendo, ainda bastante elevada, né, de que essa preocupação ambiental, ela não é nitidamente uma preocupação somente do Estado, e é uma preocupação também da iniciativa privada. Eu acho que, sim, Alexandre, eu acho que... Porque o empreendedor ainda, em muitos casos, né, por mais que a gente precise deles, eu entendo que quanto mais a participação, bem na linha do que tu está dizendo, é mais importante. Eles têm dinheiro para fazer as coisas, né? Muitas vezes o governo não tem.
Então, nós quebrar esse paradigma de que o empreendedor normalmente é o poluidor, né? Como é que a gente não, porque consegue não quebrar esse não, paradigma? Não e porque necessariamente, não né? necessariamente é. Eu acho que a melhor forma para o empreendedor assimilar que o valor ambiental, as opções que ele fizer sejam as mais adequadas, as mais alinhadas com essa outra forma de ver, elas vão ser, inclusive as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que tendem a ter no longo prazo uma gama de investimentos maior. Quanto mais a gente comprovar, e aí a gente tem dados, a gente tem estatísticas, quanto mais a gente comprovar que a tecnologia limpa, que a energia renovável tende a já ser mais barata, mais acessível, que vai empregar mais, que vai reduzir a produção de resíduos e que vai gerar para ele depois, inclusive, minimizar a preocupação com a gestão do resíduo, que também é dele, quanto mais se provar que todo o ciclo pode ser virtuoso no sentido de assumir esse olhar como um olhar mais lucrativo também, poderá ser e tende a ser mais lucrativo, eu acho que a gente desmistifica um pouco, e acho que desmistifica um pouco o achar que não tem como conciliar as duas coisas, tem como conciliar, e sobram dados para nos mostrar que aqueles grandes empreendimentos, aquelas grandes que deram essa girada, que perceberam que tem valor de mercado maior, né? Porque daí também existe um reconhecimento público de que, porque o valor da marca, o valor da empresa, ele vem agregado e cada vez mais existe uma consciência sobre esse problema, né? Eu diria que a geração que vem aí, ela está mais consciente do que aquela que está deixando o mercado. A que vai entrar no mercado de trabalho e a geração futura é completamente bem informada, porque a informação está disponível, né? Que a gente querendo acessar a boa informação, ela está aí disponível, a correta. Então, eu acho que é muito mais isso para o empreendedor, é ele perceber que é um bom negócio, que não é, que ele não perde se ele assumir como um compromisso para o empreendimento dele, ele se casar também com uma preocupação de mudanças climáticas, de emergência. Sim, acho que os grandes empreendedores, né, acho que a grande maioria já estão cientes disso, né, e acho que a sociedade tem que também entender um pouco disso, né, dessa participação do setor privado, né, e o poder público também, né. Aqui em Porto Alegre, especialmente as várias compensações sociais e ambientais que a gente tem, elas demandam dessa compensação, exatamente como compensação dos empreendimentos que ocorrem. Assim, eu fico muito feliz, poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando, Rafaela, eu fico mais feliz ainda, né, assim, saber, né, porque saber que tem pessoas no judiciário que estão estudando e se qualificando para atender eventualmente as demandas que cheguem, mesmo que seja a última instância, que a gente pense no judiciário como uma instância, mas que estejam preparadas para debater essas instâncias, né? Ainda que muitas vezes os pontos de vista possam ser divergentes, mas que tenham conhecimento para apresentar. A gente tem, né, ainda um gap, né, um déficit muito grande dentro do judiciário de pessoas qualificadas para debater assuntos ambientais, né? E cada vez a gente vai precisar mais disso, Mais né? e mais. Então Mais e eu mais. fico muito feliz, satisfeito, né? Que temos pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem um histórico, né? De promotores que trabalham na área ambiental, né? Que também o judiciário também possa se qualificar e possa nos atender, vamos dizer assim, né, de uma forma qualificada, como vocês, tu e o Gabriel especialmente, né, o Dr. Cândido também, né, que a gente conhece, sabe que são pessoas qualificadas para atender essas demandas ambientais. A gente fica muito feliz disso, né, e fica muito agradecido de tu poder participar nesse dia aqui, nessa terça-feira de manhã, te doar teu tempo aqui para nos trazer essas informações. Não, foi um prazer, Alexandre. E a gente normalmente a gente daí tem um gosto por discutir a matéria, por conversar sobre a matéria, às vezes mesmo na explanação a gente vai tentando entender um pouco melhor então é um prazer, né? Espero ter, enfim, contribuído, trazido algumas. Agora eu abri aqui o chat, estava lendo, né? Que o pessoal gostou, então que bom que são informações. A ideia era justamente trazer assim
estado da arte sobre o nível dessa discussão, para instrumentalizar melhor o pessoal, assim, para as discussões que cada um tem nas suas batalhas diárias aí com o tema. Exatamente. Então, Rafaela, muito obrigado mesmo, né, por toda a tua disponibilidade, e vamos continuar nesses eventos aí nas próximas semanas para tentar divulgar ao máximo aí as informações para o pessoal dos municípios, certo? Muito obrigado. Só para avisar, né, quem quiser depois, tem o pessoal que se inscreveu aí, quiser os materiais que a doutora Rafaela disponibilizou, me pede aqui, que eu disponibilizo, mando e-mail para vocês sem problema nenhum, ou mando pelo WhatsApp aqui sem problema, tá bom? Obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau. Bom dia para todos.